Glória a Deus. Salve a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, Deus continue os abençoando grandemente por meio de seu Filho. Glória a Deus. Eu agradeço sempre a oportunidade, apesar de ser algo que é necessário muito empenho, necessário de oração, para que possamos trazer algo da parte do Senhor, porque a sua palavra, ela é santa, ela é viva e ela é eficaz nas nossas vidas. E é uma grande responsabilidade de trazer uma porção dela para o povo de Deus, para o crescimento do povo de Deus, amém? Gostaria de compartilhar um pouco sobre a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 22. Glória a Deus. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. Amém? Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. A minha versão é a versão NVI. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e eterno Pai, te rendemos graças novamente, Senhor Deus, por tua palavra. Senhor Deus, sabemos que necessitamos dela, Senhor Deus, para te conhecer mais. Senhor Deus, precisamos dela, Senhor Deus, para saber a tua vontade para o teu povo. Precisamos dela, Senhor Deus, para conhecer mais o teu Filho. Senhor Deus, precisamos dela para nos conhecer também, Senhor. E precisamos dela, Senhor Deus, para crescer em santidade, Senhor Deus, e para esperar, esperançoso e confiante na volta do teu Filho, Senhor. Porque toda a tua palavra, Senhor Deus, é para a nossa edificação. Este é o propósito, Senhor Deus, de o Senhor ter inspirado homens e mulheres, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus. Para que o teu povo soubesse, Senhor Deus, do teu amor, das tuas misericórdias, Senhor Deus, desde a eternidade para sempre. Pai, louvamos o teu nome e aguardamos, Senhor Deus, que possamos compreender, Senhor Deus, e mais ainda, Senhor Deus, praticar cada verdade que há de Gênesis a Apocalipse. Nos ensina, nos ajuda, Senhor Deus, porque necessitamos sim, Senhor Deus, do teu Espírito. Necessitamos da tua graça, Senhor Deus, para entender e principalmente para pôr em prática. Amém e amém. Amados irmãos, como foi dito no início, essa passagem, sim, primeiramente falou ao meu coração. Jesus aqui no Evangelho de Lucas, essa passagem, quando Jesus vai orar no Monte das Oliveiras, ele está próximo de ser preso, né? Essa oração é uma oração diferente das demais. É uma oração que antecede algo que vai ser o que vai acontecer com o nosso Senhor Jesus com muita intensidade. E essa oração no Monte das Oliveiras é citada nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Mateus e Marcos, ele argumenta esse fato muito amplo, dá muitas qualidades, muitas informações acerca desta oração, deste momento do nosso Senhor Jesus no Monte das Oliveiras. Mas em especial, eu trouxe Lucas porque existem informações
muito fortes acerca dessa oração. Primeiramente, a gente vê aqui no versículo 39 que era um costume do nosso Senhor Jesus de subir ao monte para orar. Amém? O nosso Senhor Jesus, ele é o nosso mestre em todas as áreas da nossa vida. E algo que é tocado no meu coração, irmãos, é a questão da oração. Muitos de nós sabemos de teologia, muitos de nós podemos ter dons de tocar, de louvar, mas ela tem que preceder a oração. A oração, ela tem que ser uma ênfase do nosso ministério. Por quê? Porque a oração é uma intimidade com o Senhor que nós servimos. Antes de servirmos a Ele, devemos ter intimidade com esse Senhor, devemos conhecer. E é tão importante a oração na palavra de Deus, que você vê lá em Atos, capítulo 7, se eu não me engano, os apóstolos colocam a ministração da palavra e a oração como bases. Ou seja, eles não separam. A oração e o ministério da palavra é de suma importância. Certa vez, um homem perguntou a Tozer qual é o mais importante, a oração ou a palavra? E ele fez uma pergunta retórica. Ele perguntou: qual é o mais importante para o pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Ou seja, nós precisamos dos dois para fazer voos altos. Nós precisamos da oração e da palavra de Deus para continuar andando como o nosso Senhor Jesus. A carreira que foi nos proposta, nós necessitamos de disciplinas espirituais. E Jesus fez isso. É um costume do nosso Senhor Jesus orar. E o que é interessante, irmãos, é que Jesus, ele levou os seus discípulos com ele. O que nós queremos de espiritualidade conosco? O sucesso de Jesus foi essa intimidade. Jesus era íntimo. Jesus, ele tinha uma vida de oração, que nem em 1 Tessalonicenses 5,17, que diz que orem sem parar, orem constantemente. Jesus era assim, e ele queria também para os seus discípulos. Ele quer isso para cada um de nós. E ele levou os seus discípulos para o monte. Para quê? Para orar com ele. Nós sabemos disso no versículo 40. Voltando para o texto. Chegando ao lugar, eles lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Como eu falei anteriormente, em Mateus e Marcos, eles colocam a palavra vigie. Vigie e orem para que não caia em tentação. O evangelista Lucas enfatiza: só orem para que vocês não caiam em tentação. Eu creio, irmão, que o pedido de Jesus aqui foi sim também para aquele momento. Vocês necessitam, eu vim com vocês, eu trouxe vocês para vocês orarem também. Mas qual é o motivo que Jesus diz aqui? Para que vocês não caiam em tentação. É interessante que o costume de Jesus era orar, porque ele sabia disso. A palavra de Deus diz que ele foi tentado, Jesus foi tentado por todo tipo de pecado, mas venceu, porque esse foi o segredo do nosso Senhor Jesus. Ele queria também para os nossos discípulos. Olha algo interessante, 1 Pedro 5:8. 1 Pedro Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 5:8, amém? Vamos aguardar alguns irmãos.
Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Eis aí o motivo, irmãos, da nossa oração constante. Por que devemos orar constantemente? Porque a tentação na vida do crente, ela é constante. E a oração, ela é a arma, ela é o escudo para vencermos esse tipo de tentação. E não adianta, irmãos, não adianta lutar. Não adianta você dizer que é forte. Se você não orar e vigiar, você vai cair. Você vai cair. E em Mateus capítulo 26, tem um versículo que é bastante usado até por essas quedas, né? Essas quedas sem vigilância e sem oração. O versículo 26, 41 diz assim: vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitos usam depois da queda, não, porque a carne é fraca. Mas isso foi uma exortação ao povo para mostrar o quê? Por que vocês devem vigiar e orar? Para que vocês não caiam em tentação. E vocês saibam que a carne de vocês é fraca. Vocês sem o Espírito Santo, vocês são fracos. Então, necessitam ter disciplina espirituais. No versículo 41, irmãos, diz assim, voltando a Lucas 22, versículo 41. Ele se afastou deles e a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. É notório aqui vermos que Jesus sim levou seus discípulos para orar. Mas Jesus, ele queria orar sozinho. Aqui mostra a importância da oração no secreto. A importância de orarmos em intimidade com o Pai. Porque notamos, irmãos, até no meio evangélico, né, gospel, a questão da oração em conjunto. É proibido? Não. É necessário. O povo de Deus tem sim que se juntar, né, para fazer súplicas ao nosso Senhor. Mas eu creio que toda manifestação na igreja onde nós estivermos é uma consequência do nosso secreto com Deus. Jesus, ele tinha uma vida no secreto com Deus e queria transmitir para os seus discípulos. No versículo 41, ele se afasta dos seus discípulos e se ajoelha e começa a orar. Naturalmente, naquela época, se orava em pé. As orações eram feitas em pé. E Jesus, ele nos dá outra lição aqui. Muitas pessoas julgam o modo de orar das pessoas, de se manifestar acerca da intimidade com Deus. E Jesus aqui, ele quebra um paradigma naquela época. Ele se ajoelha e ora. Não, mas não precisa disso tudo. Não, vamos ficar aqui em pé mesmo. Não. Jesus, ele sentiu que precisava se ajoelhar. Era uma noite especial. Era uma noite dolorida, mas especial. Era uma noite que estava antecedendo o grande fato histórico, que ia dividir a história, que ia salvar vidas por meio de seu sacrifício.
e ele faz um pedido. Sim, a oração é pedido também. É agradecimento? É. Jesus disse várias vezes: Pai, te agradeço, antes de até ele receber. Jesus, ele fazia agradecimentos de fé, agradecimentos de confiança. Pai, eu sei que tu me ouves, eu sei. Jesus, ele fez várias orações de agradecimento, mas nesse momento ele faz um pedido. Ele faz um pedido ao Pai. Ele diz assim no versículo 42: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que cálice é este? Primeiramente ele diz o quê? Pai, se queres. Os nossos pedidos ao Pai têm que ser de acordo com o querer do Pai. Por isso que devemos conhecer a palavra de Deus. Quando nós pedimos ao Senhor, a palavra de Deus, ela é o crivo. Olha a importância da palavra de Deus até na oração. Ela mostra como orar, ela mostra a importância da oração, e ela nos mostra o que pedir, se é da vontade do Pai ou não. E Jesus sabia deste cálice, por isso essa aflição. No mesmo livro, Lucas capítulo 9, vamos descer alguns versículos. Jesus sabia o que estava por vir. Ele já tinha dito várias vezes aos seus discípulos. Lucas 9, versículo número 22. 21 e 22. Amém? Glória a Deus. Jesus os advertiu, quem? Os discípulos, severamente, que não contassem isso a ninguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus sabia o que estava por vir. Jesus conhecia Isaías 53. Ele será moído, né? Você vê que Jesus, ele aguardava algo muito cruel. A ira de Deus do mundo ia cair sobre ele. Contudo, ele disse que não seja feita a minha vontade, mas a tua. No livro de João, capítulo 6, 38, fala dessa vontade. Na verdade, João, ele cita muito Jesus falando sobre a vontade do Pai. Ele disse que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. E qual foi a vontade do Pai para nosso Senhor Jesus? Aqui vai dizer, João capítulo 6, versículo de número 38. Que lindo esse versículo. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus sabia que a vontade do Pai era o quê? Era levá-lo para a cruz. Era levá-lo para a cruz. E esse pedido, irmãos, de Jesus sobre o afastamento deste cálice é mais uma prova que o nosso Senhor Jesus era Deus e também era homem. Glória a Deus. E a angústia era tão grande que Jesus estava sentindo naquele momento, que o versículo 43 informa que um anjo do céu o fortalecia. Esse detalhe Mateus e Marcos não mostram, mas Lucas, cirúrgico,
ele cita: apareceu-lhe então o anjo do céu que o fortalecia. Irmãos, devemos ter fé que a palavra de Deus, ela nos fortalece em momentos de angústia. Ela tem nos fortalecido em momentos de angústia. Quando lembramos das promessas, quando lembramos do que está escrito, nos dá renovo da esperança. Certa vez um amigo postou no status do WhatsApp acerca de um tempo, um momento que ele estava passando, uma depressão, que ele disse que depois que renovou a sua fé na palavra de Deus, tudo modificou. A palavra de Deus, ela destrói fortalezas que muitas vezes a gente esquecemos. E para Jesus não foi diferente. Nosso Deus enviou um anjo do céu que o fortaleceu. Lembra do episódio do deserto? Satanás tentou Jesus com pão quando ele estava com fome. E o que aconteceu? Jesus rejeita a oferta de Satanás, e depois da tentação, o que foi que houve? Anjos serviram a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele ainda faz proezas, milagres, maravilhas. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No versículo 44 diz o seguinte: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Aqui, mais uma informação, e uma informação muito precisa desta oração diferente do nosso Senhor Jesus. Ele se sentiu angustiado, e o que foi que aconteceu? Ele desistiu? Não. Ele orou com mais intensidade. Vou orar com mais intensidade. Irmãos, o que é essa orar mais com intensidade? Nós sabemos que o pastor Tiago está trazendo algumas mensagens no Salmo, no livro de Salmos, e você vê as orações de Davi, as orações do salmista, são orações intensas. Oração que eles se derramam não somente palavras que saem ao vento, mas que vêm por dentro, que vêm de dentro as súplicas da alma. E Jesus orou com intensidade. E foi tão intenso, irmãos, que o seu suor era como gotas de sangue que caiu no chão. Eu fui pesquisar sobre se isso era possível, porque eu creio que é. A palavra de Deus mostra que Jesus suou sangue. Mas o que a ciência fala sobre isso? O nome desse fenômeno é hematidrose. Vou ler aqui rapidamente para vocês, resumido. Um fenômeno raro, mas real, que ocorre quando uma pessoa está em uma condição de extremo estresse físico, emocional e psicológico. Então, em alguns casos, a tensão é tão violenta que pode provocar a dilatação dos vasos subcutâneos, especialmente daqueles próximos das mucosas e glândulas sudoríparas. Esses vasos acabam se rompendo e o sangue e suor se misturam na transpiração. Neste caso, os pequenos coágulos de sangue tingem de vermelho as gotas de sangue. Resumindo, um pouco do que Jesus estava sentindo naquele momento. Isso tudo por quem? Por mim e por você. Quando lembramos desse texto,
Jesus não precisava disso. Na verdade, Deus não precisava disso, enviar seu filho. Mas nós precisávamos. Nós precisávamos e precisamos do Senhor. Devemos reconhecer e entender o que Jesus fez por nós, o tamanho desse sofrimento. Isso foi antes da crucificação. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado, muito obrigado pelo teu amor. Isso é amor. A palavra de Deus diz que o amor de Deus nos constrange. Esse amor nos constrange. No versículo 45, quando ele se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. A palavra não diz que os discípulos por um momento oraram e depois adormeceram. A palavra de Deus diz que quando Jesus voltou, eles estavam dormindo. No livro de Mateus e no livro de Marcos, citando essa passagem, Jesus voltou 3 vezes e encontrou os discípulos do mesmo modo. Os discípulos estavam dormindo quando era para estar vigiando. Os discípulos estavam dormindo enquanto eles tinham que estar orando. Vamos voltar a Lucas, capítulo de número 11. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 11. No final do ministério de Jesus, irmãos, Jesus ele dá algumas ordens imperativas aos seus discípulos, ou seja, a todos nós: ide e pregar o evangelho e fazer discípulos. Jesus manda os discípulos ir e pregar e fazer discípulos. Mas aqui eu encontro no capítulo 11, versículo 1, os discípulos, um dos discípulos pedindo Jesus para ensiná-los a orar. Versículo 1 do capítulo 11. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Nós queremos orar. Muitos de nós até compramos livros sobre oração. Nós temos uma palavra de Deus viva que fala sobre oração. Mas se não orarmos, não vai fluir. É como você chegar num restaurante e pedir o cardápio. Você não pedir nada para comer. Você sabe que ali tem comida. Está ali, várias opções. Mas se você não pedir nada, a sua ida ao restaurante foi em vão. E aqui eu trago 2 aplicações para nós, discípulos de Jesus. Devemos aprender a orar como convém. O apóstolo Paulo diz isso. Devemos aprender a orar. E quem nos ensina? A palavra de Deus. E o Espírito Santo nos ensina a falar o que devemos falar em oração. E também praticar esta oração. Nós devemos orar, como diz um teólogo,
Devemos orar, orar, orar até aprender a orar de verdade. E Jesus finaliza como ele começou. Louvado seja Deus. Creio que muitos vão entender. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e ore, para que vocês não caiam em tentação. Jesus viu seus discípulos dormindo, dominados pela tristeza. Creio eu que eles lembraram do que Jesus tinha dito para eles: olha, é necessário que isso aconteça com o Filho do Homem. E o que foi que Jesus disse para ele? Levantem-se. Levantem-se. Orem para que vocês não caiam em tentação. Ainda dá tempo. Levante-se. Se caímos em tentação alguma vez, irmãos, como foi dito no início, deixe as coisas para trás. Vamos focar para o alvo. É hora de se levantar. É hora de olhar para o que foi que aconteceu de errado, como diz na igreja de Éfeso, se eu não me engano, que devemos reconhecer onde erramos e se levantar e se arrepender e voltar às primeiras obras. Queria finalizar com a leitura em Mateus, do Sermão do Monte, Mateus 24, 2 versículos. Mateus 24, 42, 43 e 44. 3 versículos. Glória a Deus. Portanto, vigie. Que Jesus já tinha falado de alguns acontecimentos sobre a sua volta, que ia anteceder a sua volta. Ele diz: portanto, vigie, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Você vê que os discípulos estavam dormindo e o seu Senhor orando. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Glória a Deus. Tem uma frase do John Bunyan sobre a oração, que quando eu li a primeira vez foi um impacto, porque devemos reconhecer as nossas falhas. Creio que a grande maioria do povo de Deus tem falhado na oração. Tem falhado. E assim ele diz: a oração em secreto é um cajado que separa as ovelhas dos bodes. Os bodes não oram em secreto. Você vê que os fariseus oravam. Eles oravam, mas não como convém, como Jesus ensinou aos seus discípulos. E o propósito, primeiramente, foi ao meu coração. Nós necessitamos retornar essa intimidade. Se estamos, vamos aprofundar continuamente, porque a oração tem que ser contínua, porque a tentação também é. Então devemos estar com intimidade com o nosso Senhor. Amém, irmãos? Eu queria agradecer a oportunidade que foi me dada nesta manhã. Que o Senhor abençoe cada um de vocês e aos nossos amados que estão nos acompanhando. Amém. Glória a Deus.
Amém. E em Hebreus capítulo 5, versículo 7, diz que Deus sim ouviu a oração de Jesus. Por quê? Porque ele era submisso. Jesus era totalmente submisso. Livrou daquele cálice, não porque ele tinha que receber, porque era a vontade de Deus, mas ele livrou ele da morte. Ele ressuscitou e ele está vivo. Amém. Glória a Deus.